E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis, né? E ultimamente eu estou assistindo aqui alguns filmes, né, clássicos, né, de diretores clássicos, né, Hitchcock, Akira Kurosawa, etc e tal. E é, o primeiro que eu resolvi iniciar foi o Akira Kurosawa, né? E eu tô vendo os filmes deles, né? O primeiro que eu vi, que eu assisti agora foi, acho, uns 2 dias atrás, foi o Trono Manchado de Sangue, ok? Como no Sujo, né? Que traduz literalmente é o Castelo da Teia de Aranha, né? Que é o nome do castelo lá do Senhor. E nesse vídeo aqui eu vou justamente aproveitar esse filme para discutir alguns pontos e discutir também uma interpretação desse filme, né? E em que contexto, né, na grande história da arte a gente pode colocar ele, ok? Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e qualquer questão, coloque aí nos comentários. Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre a obra do Kurosawa, né, o Trono Manchado de Sangue, né, o Komo no Sujo. Então, como eu falei, o Komo no Sujo é uma adaptação cinematográfica, né, da obra do Shakespeare, Macbeth, né? E ela é uma adaptação tão celebrada, né, que ela chegou a ser elogiada, inclusive, pelo Harry Bloom, né? Então você já tem uma ideia aí de que o negócio realmente foi uma obra de excelência, né? Então, mas todavia, a obra do Kurosawa, né, ela não é só uma mera adaptação, ela é uma transposição, né? Porque ela adapta, né? Ela faz uma adaptação transpondo todo aquele mundo shakespeariano, né? do Macbeth para a vida japonesa, né? Com a vida dos samurais, né? Toda aquela dimensão espiritual dos espíritos do Shinto, etc. E por aí vai. Tem vários aspectos, né? Pra vocês terem uma ideia, até os próprios nomes, né? Obviamente, como há essa transposição, né, para o mundo japonês, naturalmente os personagens, né, são japoneses, né? Então, por exemplo, o Macbeth, né, que é o personagem Macbeth, tem como o nome dele lá no Komo no Sujo, né, no Trono Manchado de Sangue, como Taketoki Washizu, né? A Lady Macbeth é a Isagi Washizu, né? O Banco, né, que é o amigo do Macbeth, é o Yoshiteru Miki. E por aí vai. Então, você tem toda uma adaptação e transposição do Macbeth para o cinema e também para o mundo japonês, né? Então, como se dá a narrativa nessa adaptação, né? Então, o que acontece é o seguinte. Você tem, inicialmente, uma circunstância de combate, né? Em uma batalha e uma revolta. E os generais Washizu e Miki, né, estão voltando para dar para dar informação, né, da vitória, né, decisiva que eles tiveram para o seu senhor, que é o senhor do castelo da Teia de Aranha. E na ida deles para o castelo, né, eles passam pela floresta da Teia de Aranha e na floresta, né, surge para eles, né, se revela para eles um espírito que revela para eles de que o Ashizo, né? Em primeiro lugar, o Ashizo será, quando chegar lá no Senhor, ele será colocado num posto alto, né? Ele será um general do norte, uma coisa assim. E também ele será o rei do castelo da Teia de Aranha, né? Como no Sujo significa o castelo da Teia de Aranha. E o Miki, né? Ela revela também para o Miki, que é o amigo do Washizu, né? Como se fosse o banco lá no Macbeth, o amigo do Macbeth. O filho dele será também rei do castelo da Teia de Aranha, né? E essa manifestação e essa profecia, né, do espírito, né, causa ao mesmo tempo temor e admiração por parte tanto do Washizu como do Miki, né? E realmente quando eles chegam diante do Senhor, né, aqueles títulos que o Espírito diz que eles seriam dados a eles, realmente lhes são dados, né?
E aquela confirmação, né, meio que causa toda uma tensão, né, interna, principalmente no Washizo, né? E provavelmente ele já tinha uma certa disposição de querer ser senhor, né, senhor do castelo. Então toda aquela tensão provoca nele, né, toda aquela circunstância provoca nele uma tensão, né, que faz com que ele tenha essa atitude tensional com relação ao profetizado, né, que é ele se tornar o senhor do castelo. E só que em nenhum momento, né, o espírito disse que ele teria que matar o senhor do castelo, o seu senhor, né? E essa atitude é movida, posta no coração dele pela sua mulher, né, que é a Isade, né, que é a correspondente da Lady Macbeth, né? Então ela, pondo uma série de dúvidas, né, questões, temores no coração dele, acaba movendo o Washizo a cometer o ato numa circunstância em que o rei vai à casa dele, né? Ele é movido pela sua mulher, né, a cometer o ato de matar o rei, né? E esse ato, por sua vez, desencadeia toda uma tensão e um caos, né, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social, né, fazendo com que no final, inclusive, a profecia se cumpra, ele seja derrotado e o filho de Mickey se torne o senhor do Castelo de Areia. Só que o intuito desse vídeo, obviamente, não é simplesmente fazer uma resenha do filme do Kurosawa, né? Aqui o que eu queria fazer era justamente apresentar uma interpretação que fuja um pouco do superficial. Por quê? Uma interpretação superficial, né, dessa questão, dessa obra, né, isso se aplica tanto ao Macbeth quanto, no caso, ao Komonosujo, é você interpretá-la dentro da manifestação mais superficial da obra, né? Qual seria essa interpretação superficial? Seria interpretar a obra simplesmente como uma espécie de intriga palaciana e movida pela ambição de um general, né, que acaba por matar o rei e tomar o poder, né, e usurpar o poder. Então, uma leitura superficial só viria ali o aspecto mais político, né, da obra, né? Ou seja, que é justamente o que eu falei, a intriga palaciana mais a usurpação do poder, né, por um general ambicioso. Mas isso é uma interpretação superficial, e não só superficial, mas em certo aspecto degradante, né? Essa coisa da interpretação degradante, eu já até fiz um vídeo, né, sobre essa coisa da interpretação degradante com relação ao conto do Machado de Assis, que é o Igreja do Diabo, né, que eu apresento lá uma interpretação e coloco lá que a interpretação, por exemplo, do Leandro Carnal sobre o conto é uma interpretação degradante, né? A interpretação degradante. Sei que quem quiser ter interesse, veja lá esse vídeo lá sobre o Leandro Carnal e essa questão do conto do Machado de Assis. Mas essa interpretação é uma interpretação degradante, também se aplica, né, essa interpretação superficial, né? Por quê? Porque uma interpretação superficial, ela é aquela que e degradante é aquela que justamente apresenta uma interpretação rebaixada da obra, ou seja, ela não tenta extrair os símbolos mais profundos daquela obra, né? E o que eu quero apresentar é justamente uma interpretação que eu julgo apresentar aspectos mais profundos da obra, né, que podem ser vistos na obra. E qual é? Enquanto a interpretação superficial, ela apresenta simplesmente a obra como um mero jogo político movido por ambições e usurpações, né? O que eu quero apresentar é uma interpretação que, na verdade, revela uma verdade antropológica fundamental, uma verdade fundamental que visa expressar uma certa visão da natureza humana, né? E qual é essa visão? Essa visão é a seguinte: nós podemos entender a obra como expressando, na verdade, uma verdade antropológica que é representada nos dois polos tensionais, né? Que é manifestado por dois personagens, que é o Washizo e a Asage, né? No caso aqui o Macbeth e a Lady Macbeth, né? Os correspondentes lá na obra do Shakespeare. Então,
Como eu disse naquele esboço lá da narrativa da obra, né, toda a atenção se dá, né, na medida em que o Achiso, com uma certa pulsão das suas ambições, né, é movido, né, e induzido, em certa medida, por sua mulher. E essa interpretação antropológica, né, essa interpretação simbólica que revela uma certa visão antropológica da natureza humana, é justamente que nós podemos ver o Achiso como um homem universal, né? Simbolicamente como um homem universal, e a Sage simbolicamente como a mulher universal. E dentro de uma antropologia platônica, né, que utiliza uma antropologia platônica e neoplatônica, você tem uma interpretação do homem como a dimensão intelectiva ou racional, enquanto que a mulher é a dimensão apetitiva ou dos desejos, né? É justamente aquilo que na República, né, é um desenvolvimento daquilo que na República o Platão chama da tripartição da alma, né, que é o logistikon, o timoiedes e o eptimetikon, né, que é a dimensão racional, a dimensão que o pessoal traduz timoiedes como irascível normalmente, e o eptimetikon é a dimensão dos desejos, né? Então, a obra ali no caso do Kumono Sujō, né, no Trono Manchado de Sangue, que é a adaptação do Macbeth, ela, na verdade, ela representa por meio desses personagens, né, do homem e da mulher, do Macbeth, da Lady Macbeth, ou no caso da adaptação, o Achiso e a Sage, né, como o homem, né, que é a dimensão racional, que se submete à mulher como a dimensão dos desejos, daí a ambição, etc. e tal, né? E você tem a dimensão do homem que submete a mulher como a representação simbólica, na verdade, dessa verdade fundamental, que é a racionalidade, quando se submete aos desejos, né? Ela cria todo um caos e uma desordem, né? E aí, justamente, você tem a famosa analogia da alma do indivíduo com a alma da polis na República de Platão, né? Que é justamente esse ponto. Porque o que se vai ter é justamente essa desordem, né, que é causada pela submissão da potência intelectiva, pela parte intelectiva da alma, à parte dos desejos, ela cria todo um caos da alma. E, nessa medida, por essa analogia platônica, você teria também um reflexo no social, na dimensão da comunidade política, na polis, né? Então, e é o que é que se dá, né? Toda aquela tensão e aquela desordem que se dá no âmbito do Achiso e da Sage gera um caos na comunidade, criando todo um contexto de guerra e de combate, né? E morte e de violência. Então, na verdade, né, se você tem essa leitura simbólica, o que você vê não é simplesmente um conflito político. Né? Na verdade, é uma leitura simbólica em que os personagens, na verdade, eles manifestam uma determinada verdade antropológica, né, que é a desordem constitutiva, né, como resultado da desordem da alma, né, na medida em que a alma racional, o logismon, ele se submete ao eptimetikon, ok? E nessa medida, né, você pode até recuar, né, na origem simbólica da coisa, a figura de Adão e Eva, né, porque a figura de Adão e Eva é justamente também uma manifestação simbólica dessa tensão entre o homem universal e a mulher, e a dimensão racional e a dimensão dos desejos como criadora de desordem, né? Então, na verdade, aqui, como eu falei, você teria, enquanto uma interpretação superficial que simplesmente vê os aspectos superficiais nessa medida, se reduz a na verdade, se limita a tratar a obra simplesmente de um ponto de vista do embate político e da usurpação política e da intriga palaciana, e uma outra visão mais simbólica que, na verdade, tenta extrair uma verdade antropológica daquela obra, né? Em que os personagens, né, principalmente a Sage e o Achiso, no caso Macbeth, Lady Macbeth, na verdade representam, o homem universal e a mulher universal, e, por sua vez, o homem, né, se a gente toma essa interpretação
simbólica de origem platônica e neoplatônica, você teria justamente o homem, né, é justamente aquela parte intelectiva, a parte racional, e a mulher a parte irracional. E a submissão da parte intelectiva aos desejos é a criadora do caos, né? E daí você tem justamente a obra, né? O que se segue daí, né? Que é justamente o caos. Então, na verdade, nessa interpretação simbólica você tem, na verdade, uma tentativa de articulação nessa obra, a síntese artística, tentando representar uma verdade antropológica fundamental, que é as partes da alma e como a desordem dessas partes da alma é geradora de caos, né? Então, basicamente era essa a consideração que eu tinha dessa interpretação. Se você gostou aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Qualquer questão aí, deixe os seus comentários. Um abraço a todos e até mais.